Fala galera, eu sou o Fabiano Cabelo, bem-vindos ao programa de hoje, que está em ritmo de terror asiático. É isso mesmo, você que é guiado pelo poder do cagaço, como chama, apaga a luz porque o programa de hoje promete. Eu trago para vocês hoje a primeira resenha de livros, e eu peguei esse clássico aqui, graças a uma campanha do Catarse. Catarse, para quem não conhece, é um financiamento coletivo, onde você colabora de acordo com o seu poder aquisitivo e também de acordo com o nível de recompensas que te interessa. No meu caso, eu peguei aquele pacote básico porque eu queria conhecer a obra, foi o primeiro contato que eu tive com a editora Wish, que eu já vou falar um pouco mais dela, e eu consegui essa antologia de terror asiático aqui, que se chama Kawaii, Terror em Países Asiáticos. Gente, me surpreendeu muito a leitura, estava uma expectativa muito alta, até falei com a equipe aqui do canal, porque eu pessoalmente gosto muito de terror e também gosto de cultura oriental. Então a Wish conseguiu juntar os dois e fez esse clássico aqui pra mim. O que acontece? São 21 contos que reuniram vários escritores que são verdadeiros prodígios, na minha opinião, porque tem muito conto aqui, gente, eu achei particularmente impecável. Tiveram contos que me deixaram realmente com medo, me deixaram bem imerso. Primeiro eu vou falar um pouco do livro em si, né? Aqui, ó, vocês podem ver que esse time de elite está reunido aqui. São 21 contos ao total, e você não vai ter aquela impressão de que vai tudo falar da mesma coisa, tá? Por incrível que pareça, cada conto ele é original, imersivo de acordo com a proposta que ele apresenta. Gente, então, esse livro, pra mim, é uma leitura obrigatória. Você que é fã de terror, a Wish ela conseguiu fazer isso aqui com maestria. Eu queria até deixar um beijão pra Márcia, que me atendeu muito bem na época que eu comprei o livro, e hoje é uma pessoa muito querida, até pela equipe aqui, a gente volta e meia, a gente troca e-mails, ela quer sempre saber novidades sobre os vídeos. Então isso é uma coisa que eu achei super legal da editora Wish, não só pelas surpresas que você compra às vezes alguma obra e sempre vem com algum bilhetinho para ver se chegou tudo bem, mas o atendimento deles e como eles se importam com o leitor. Bom, apesar de ser um livro de terror, a Wish ela fez com muito carinho, tá? Eu posso te dizer que é um livro que ele te deixa bastante imerso, porque até em notas de rodapé, por exemplo, você ouve alguma palavra que não entende, ele já te transporta de volta. Cada um dos 21 contos, ele deixa a sua marca, a sua ambientação, a sua energia. Então, assim, antes que você pense que são 21 autores e não tem muito o que explorar, gente, o terror asiático é muito mais amplo do que vocês imaginam. E olha, a imaginação desses autores aqui eu vou te contar, hein? Então, como foi muito difícil, eu escolhi 4 que mais me chamaram a atenção para falar para vocês. O primeiro deles é o meu preferido da antologia, que ele se chama Umami, que é o do Edgar Mendes. Edgar, um abraço para você. O que acontece? Umami, ele fala de uma jovem modelo chamada Kyoko. Ela sofre de um distúrbio alimentar, que ela trabalha numa agência de modelos que exige muito das pessoas. Ela tem até uma concorrente lá dentro. Ela até que meio que se espelha nessa pessoa, mas ela acaba meio que sendo vítima do preconceito das pessoas que trabalham junto com ela. Então esse distúrbio alimentar deixa ela sempre pilhada. Até que chega um dia que ela está indo para a agência e ela encontra com essa concorrente. E a concorrente chega para ela e fala: olha, eu soube de um chá que se você beber esse chá, você não vai ter que ficar mais se preocupando em comer. Esse chá ele vai resolver todos os seus problemas. O que você acha? Eu te levo até uma pessoa e você compra o chá com ela. Esse chá é uma bebida milenar. A Kyoko, quando ela começa a beber, a velha até fala com ela: olha, você pode ter alguns efeitos colaterais, como alucinações, perda de apetite realmente, pesadelos, mas a Kyoko começa a beber aquilo. Ocorre que os dias subsequentes, ao tomar o tal chá, ela pensa que não está fazendo efeito, então ela aumenta a dose. Então a Kyoko ela começa a ouvir vozes, ela começa realmente a alucinar. É isso que eu acho muito impressionante nesse primeiro conto. Parece que você até lê com uma voz mais sombria. Ela sente uma voz como se fosse atrás da cabeça, falando com ela: você não precisa comer mais nada, eu como por nós duas. Não precisa se preocupar com isso. Então a Kyoko, quando ela ouve essa voz, você vê na cena que ela até começa a procurar, né, na nuca e tal, e ela não vê nada. E ela começa a ficar com umas olheiras muito profundas, e a aparência dela é muito pálida.
Conforme você vai lendo o conto, ele vai te envolvendo, porque você começa a ficar meio que angustiado junto com a Kyoko, porque ela começa a não ir para a agência, as amigas começam a ficar preocupadas, e uma amiga muito próxima dela até vai ao apartamento para ver o que está acontecendo. Mas o conto ele vai envolvendo o leitor numa velocidade impressionante. E à medida que ele vai chegando no clímax, você vê que é digno de um curta de terror premiado. Então assim, esse primeiro conto, ele me deixou muito impressionado e foi o meu preferido mesmo. Conforme eu ia lendo, eu imaginava facilmente um curta de terror desses que a gente vê pelo YouTube, de algum artista famoso, assim, porque ele tem fluidez, você sente realmente aquela harmonia da escrita que te dá uma imersão que quando termina o conto, você fica meio que, caramba, e você até quer ler de novo. Bom, o segundo conto, ele é chamado Ningyo, que é Bonecos, da Mayla Esteves. Mayla, um beijo pra você. O conto, ele fala sobre um executivo que ele tinha fixação por teatro de bonecos. No Japão, esse teatro é conhecido como Bunraku. E o que acontece? Ele era vidrado nesse teatro de bonecos. Ele é um cara que não abria muito a vida pessoal dele. É um cara muito bem sucedido, tá? É um executivo chamado Kahira Yamada. Ele é um cara que, apesar de ser muito bem sucedido e se relacionar bem com as pessoas, para a vida pessoal dele, ele era muito fechado. Principalmente quando perguntavam sobre namoro, alguma coisa assim da vida privada dele mesmo. Ele sempre desconversava. Sempre a rotina dele era como se tivesse uma pessoa doida para sair para já ver aquele espetáculo. Ele tem até uma boneca em casa. Ocorre que tinha uma trupe que ele assistia, que eles estavam meio que na última semana desses espetáculos, né, como se fosse uma turnê, e eles não iam mais voltar. Então ele vai até esse teatro para assistir. Nesse dia ele até teve uma semana muito estressante, ele sai do carro e vai andando a pé mesmo, que ele quer chegar logo. Ocorre que quando ele está assistindo aquele teatro todo, ele fica meio perturbado, porque no meio do espetáculo você vê que tem a princesa da prosperidade, que ela meio que renuncia à imortalidade, que ela se casou com Deus, para ter um romance mortal. E aí ele fica com aquilo na cabeça. A característica dominante desse conto é realmente a intensidade. Você sente a cada página que você vai lendo o quanto o Kahira ele fica muito envolvido com aquilo, e a boneca que ele tem em casa vira a obsessão dele. Então você vê que ele fica pensando, nossa, eu queria que você fosse real. E o cara começa a sair de órbita mesmo. E aí você vê que ele vai dar um passo que pode levar ele a uma maldição terrível. Então se você gosta daquele tipo de conto que ele realmente te transporta muita emoção, intensidade, porque se eu tivesse que definir esse conto com uma palavra, intensidade. Então assim, você vê que tem uma reviravolta nesse conto, que quando você lê, você fica meio que em choque, sabe? Você fica refletindo. Eu pessoalmente, quando eu li a primeira vez, eu fiquei uma hora assim refletindo, caraca, como é que esse cara fez isso? Então assim, a Mayla ela teve essa habilidade de deixar você bem preso àquela situação e meio que te põe no lugar do Kahira. Se você gosta desse tipo de leitura, esse conto vai te agradar muito. Bom, o terceiro conto se chama O Ritual. Ele, pra mim, da antologia, ele é o mais moderno, tá? Ele é sobre o Dylan Hunter, que o autor é o Guilherme Cepeda. O Dylan Hunter é um youtuber. Aquele youtuber que realmente ele gosta de chamar atenção mesmo, fazer lives em casas assombradas. Realmente ele quer chamar atenção para angariar bastante inscritos o tempo todo. Então ele sempre vai até essas situações extremas de manicômios, de casas abandonadas que têm maldições. E nesse conto ele quer fazer um desafio que está celebrando os 2 milhões de inscritos no canal dele. O que acontece? Ele soube de um desafio que é na Coreia do Sul, se eu não me engano, que você vai num prédio, faz um procedimento, você é meio que transportado para outra dimensão, vamos botar assim. Ele começa falando que esse desafio foi feito por apenas 20 inscritos e nenhum deles fez esse desafio ao vivo. Então ele vai fazer uma live sobre esse desafio dos 2 milhões. Para esse desafio dar certo, tem alguns requisitos que devem ser respeitados.
Ou seja, o prédio tem que ter 10 andares, ele tem que estar sozinho e tem que ser feito no mínimo entre 2 e 3 horas da manhã. Aquele horário padrão de filme de terror, né? Mas tem também, que você vai ver no conto, e isso é bem assustador, o Guilherme, ele meio que... ele explica muito minuciosamente todo o ritual que deve ser feito. De apertar a ordem de botões, que aparece um tipo de assombração. Dylan vai fazer esse desafio e deixa a câmera ligada. O que deixa mais assim, impressionado nesse conto, apesar de eu achei ele um conto assim, bem rápido de você ler, mas ele é um conto que te deixa meio, sabe, caramba, onde é que eu tava? Que é a mesma sensação que você vai ver que ele vai sentir. Ele te deixa imerso, ou seja, conforme você vai passando as páginas, você tem a sensação de que está com o celular ligado na live do cara. Então, para você que gosta desse tipo de conto mais moderno, mais uma linguagem mais de internet mesmo, esse conto é uma boa pedida. Outra coisa, o Guilherme ele fez uma jogada, você vai ver no conto, ele dá realmente o nick, o perfil dele no Instagram. Ou seja, ele fez um perfil pro próprio personagem, você vê as fotos lá dos feitos dele. Eu achei isso muito legal. Bom, o quarto e último conto que eu escolhi para falar aqui é da Sofia Leite. Sofia, tamo junto. Que se chama O Homem da Corda. É um suspense policial. Esse conto assim, me chamou muita atenção, porque eu gosto muito desse estilo. Eu até conversei com a Sofia depois falando um pouco sobre ele. Ele relata uns assassinatos que estão acontecendo, que as pessoas são violentadas e estão sendo encontradas estranguladas, né? As autoridades, elas orientam as pessoas a não andarem tarde da noite e nem em lugares ermos. E o conto, ele segue o personagem chamado Ichiro, que é um cara que é bem sucedido, que ele trabalha numa companhia de viagens. O que você fica mais assim, já impressionado de cara, é que você começa a ler meio que se identificando com o personagem. Você pensa que ele é um transeunte e tal, que vai ser o alvo daquele conto. Quando na verdade ele já te fala de cara que ele é o Homem da Corda. O Ichiro, ele no trabalho, bem sucedido e tal, ele aparentava para as pessoas ser um cara super boa praça. Mas na realidade, isso servia como um avatar da pessoa maligna que ele era por dentro, onde era marcado por tragédias familiares, mentiras mirabolantes, que tudo aquilo fazia que ele se tornasse um cara mesquinho e que seguisse os próprios códigos de maldade dele. Conforme você vai lendo o conto, você vê que até o clima frio dele, ele te passa aquela imersão. Você começa como um suspense policial, você acompanha o Ichiro nessas ruas ermas, ele até vê uma mulher e ele sai andando atrás dela. Como te dá sempre a perspectiva do assassino, você fica meio que nervoso, sabe? Quando você vê aquele filme que tá esperando acontecer alguma coisa, mas não acontece. É a mesma sensação que a Sofia te passa nessa escrita dela. E ele te dá um plot twist muito inesperado. E quando você termina, você quer reler o conto para ver se você não perdeu algum detalhe. Então isso eu achei fantástico na narrativa dela. E é um conto que eu recomendo para você que ama suspense policial, como eu também. Bom, gente, então são os 4 contos que eu escolhi, tá? Kowai, ele é um material que eu achei muito imersivo, tá? Ele te deixa com fome, porque tem várias comidas gostosas que ele fala aqui. Ele te deixa com medo, ele te deixa com aquele faro de detetive. Enfim, são 21 contos que cada um deles sabe ser particular de acordo com o tema. Você não tem aquela sensação de que está lendo a mesma coisa. Eu acho que isso também, além dos talentos dessa galera que escreveu, se deve muito à organização que foi feita pela Valkyria Vlad e a Tiane Maia, que elas souberam escolher com muito carinho. Você vê que é uma leitura progressiva. Você tem a impressão que ele vai ser linear, mas ele passa muito longe disso. Ele te surpreende do começo ao fim. Ele é um livro muito bem feito. Você vê que tem muitos livros que, para te deixar com sensação de terror, de O Poder do Cagaço, que eu falei no começo, eles têm que te mostrar várias imagens. O Kowai não é desses, tá? Ele só precisa começar com uma frase para já te situar. Essa frase aqui é um provérbio chinês, e que só de você começar a ler essa frase aqui, ele já te prepara para a leitura que virá. Então isso que eu achei um ponto muito alto para o Wish, e assim, eu já estou curioso para ler vários trabalhos deles, porque eu tive uma ótima primeira impressão com esse daqui.
porque o que eu acho mais legal é que o terror, ele às vezes, ele te entrega demais com imagens. Isso eu falo com amigos, eu falo até com a equipe aqui. Isso às vezes me frustra muito, que você tá esperando que ele não entregue, sei lá, aquele monstro e ele te mostra um monstro. Sabe, o Kawai, ele te dá o poder de imaginar. Que esse é o poder que a leitura tanto cativa, principalmente a galera que curte um terror genuíno mesmo. Então, assim, é um livro de autores nacionais. Se eu mostro um conto para um amigo e eu não falo, principalmente esses que eu mais gostei, e eu não falo que é de um artista internacional, aliás, nacional, a pessoa vai estranhar, porque como os programas passados que eu disse, ainda há um certo tabu com a qualidade de leitura brasileira, né? Então, Kawai pra mim foi uma ótima surpresa. Bom, você que gostou dessa leitura, eu vou deixar aqui embaixo o link do perfil do Instagram da Wish, também deixo o site pra vocês. Pode falar com eles, né? Até no Instagram mesmo, isso também me surpreendeu, que eles são super atenciosos. Às vezes você até comenta uns stories deles e eles te dão um feedback. Já fala com eles lá, fala que, pô, viu o livro de vocês no canal do Papo Cabelo, ainda tem disponibilidade, porque é uma outra coisa que eu já vou te alertar. Tem livros da Wish que eles estão acabando, que eu não sei se terá reimpressão. Então, se fosse você, corria. Você que gostou desse vídeo, por favor, dê aquele like. Aquele seu amigo que curte aquele terrorzinho, passa o vídeo pra ele e não esquece de ativar o sino. Vejo vocês na próxima, tá bom? Até lá. Aí você já fica meio tenso junto com ele. E isso ficou uma merda, porque eu me perdi. Você que gostou desse vídeo, acho que fica meio forçado, não. Verdade. Você que gostou do vídeo, porra! Ai, caralho.